Nos arredores da cidade romena de Braila, onde, para além das estradas, já começavam os campos e raras zonas industriais, havia uma velha fábrica. Durante décadas esteve vazia, transformando-se de uma instalação industrial num lugar frequentado apenas por adolescentes, sem abrigo e ocasionais catadores de metal. De longe, era apenas um edifício cinzento e banal, com janelas partidas e um telhado desabado. Mas de perto causava uma impressão estranha, como se o tempo tivesse parado dentro daquelas paredes e o ar estivesse impregnado de algo pesado e estagnado. Ninguém prestava atenção à fábrica, até que, no início de março de 2018, de madrugada, a esquadra de polícia local recebeu uma chamada. A voz de um homem estava tensa. Ele afirmava ter visto um movimento de luz lá dentro, como se alguém tivesse acendido uma fogueira. Normalmente, chamadas como essa não eram consideradas urgentes, mas o operador transmitiu a informação a uma patrulha. Ultimamente, havia demasiados relatos sobre ocupantes ilegais e incêndios em edifícios abandonados. Quando o carro da polícia se aproximou do edifício, ainda estava escuro. A neblina pairava sobre o chão, abafando os sons, e a luz dos faróis arrancava da névoa cinzenta uns portões enferrujados, parcialmente abertos. Os agentes ligaram as lanternas e entraram. Os seus passos ecoavam sobre as lajes de betão. A primeira coisa que saltava à vista era a desordem. Garrafas vazias, colchões velhos, vestígios de fogueiras. No chão havia tábuas carbonizadas, pedaços de arame e farrapos de tecido espalhados. Quando avançaram mais, ficou claro que alguém vivia ali. No centro do pavilhão ardia uma fogueira a sério, não pequena, mas cuidadosamente montada, com lenha adicionada. Junto a ela estavam sentadas duas pessoas. Um homem de cerca de 50 anos, por barbear, com olhos baços e um rosto exausto. Ao seu lado, uma rapariga, magra, com o cabelo sujo preso numa trança apertada. Ela estava sentada mais perto do fogo, de cabeça baixa, e não dizia uma palavra. Nenhum deles tentou fugir. O inspetor-chefe, que liderava a equipa, inspecionava o local com atenção. A sua atenção foi atraída por um barril de metal junto a uma parede. Estava um pouco afastado da fogueira, meio enegrecido pela fuligem, e ao lado havia um bidão de plástico com as bordas queimadas. No ar sentia-se um cheiro estranho, não apenas de fumo, mas algo adocicado, irritante. Ele aproximou-se, pegou na lanterna e iluminou o interior. Seguiram-se alguns segundos de silêncio. Depois, recuou, baixou a lanterna e fez um gesto para chamar um colega. A câmara no seu uniforme gravou esse momento. O clarão da luz a refletir-se nas paredes de metal, uma inspiração curta, uma voz contida e silêncio. Dentro do barril jaziam os restos do que era impossível confundir com lixo. Entre os pedaços de cinza carbonizados, viam-se fragmentos densos e esbranquiçados e farrapos de tecido com um padrão queimado. A fábrica foi imediatamente isolada. O homem e a rapariga foram levados para fora e colocados no carro patrulha. Ela caminhou sem resistência, de olhos baixos. No vídeo, gravado por um dos agentes, vê-se o vento a espalhar as cinzas pelo chão enquanto as brasas da fogueira ainda brilham. Ao fundo, ouve-se o crepitar do rádio e ordens curtas. Chamar a perícia forense. Registar as coordenadas. Não tocar no barril. 40 minutos depois, chegaram os especialistas. A essa altura, o sol já tinha nascido e uma luz pálida atravessava as janelas partidas. Os investigadores examinavam o pavilhão por quadrículas, registando cada detalhe. Nas paredes, vestígios de fuligem,
No chão, restos de calçado, latas de conserva vazias, um casaco queimado. Tudo indicava que alguém vivia no edifício há mais de um dia. Mais tarde, os relatórios diriam: detetados sinais de tentativa de ocultação de provas através da queima de materiais biológicos. Mas por trás das formulações secas, escondia-se uma cena que os polícias recordariam por muito tempo. O betão velho, o cheiro a queimado, o barril junto à parede e a consciência de que aquilo não era apenas um caso de sem-abrigo. Lá fora, o homem permanecia em silêncio. Os seus olhos estavam turvos, o olhar vazio. A rapariga estava sentada ao seu lado, agarrada aos joelhos. O médico, que chegou com a equipe operacional, notou sinais de exaustão e estresse severo. Foram levados para a esquadra para interrogatório, enquanto a inspeção na fábrica continuava. Ao longo do dia, os polícias vasculharam todo o perímetro, as caves, o armazém, o pátio adjacente, os restos de anexos de tijolo. No exterior, encontraram pegadas recentes e pequenas manchas que mais tarde foram enviadas para análise. Tudo parecia indicar que ali tinha acontecido algo muito mais sério do que um simples incêndio. Esta descoberta marcou o início de um dos casos mais mediáticos da história criminal moderna da Romênia. Na altura, ninguém conhecia ainda o nome de Maria Popescu. Ninguém compreendia o papel que ela desempenhara no que tinha acontecido. Naquele momento, a investigação tinha apenas um barril com restos de ossos, um homem que não queria falar e uma rapariga que parecia ter se fechado em si mesma. Naquela manhã, começou uma longa e sombria história, na qual a polícia procuraria respostas durante muitos meses. No ecrã, aparece uma fotografia antiga. Uma imagem desfocada, tirada a julgar pela qualidade com uma simples câmera compacta. Uma foto típica de um processo pessoal. Nela está Cristina Ionescu. Cabelo escuro, um olhar cansado, um sorriso que parece forçado. Ela está de pé junto a uma parede no corredor de um internato, com desenhos de crianças ao fundo. Seria esta a fotografia que a polícia mais tarde mostraria na conferência de imprensa, quando o caso ganhasse ampla notoriedade. Mas naquele momento, uma semana antes, era apenas mais um de centenas de casos comuns, o desaparecimento de uma residente. Cristina vivia numa instituição estatal em Bacău, uma cidade pequena onde todos sabem o que significa falta de vagas, dormitórios frios e educadores exaustos. Estava lá há 3 anos. Formalmente, sob a tutela do Estado, na prática, entregue a si mesma. Tinha paz, mas há alguns anos um tribunal limitara os seus direitos. A mãe abusava do álcool, o pai desaparecera, deixando apenas uma morada num antigo processo de dívidas. No entanto, segundo os funcionários, a mãe por vezes ligava, prometia ir buscar a filha, pedia que esperasse só mais um pouco. Segundo as memórias dos funcionários, Cristina era sossegada, daquelas que tentam não dar nas vistas. Mas tinha o hábito de se ausentar, simplesmente desaparecer por um dia ou 2, vaguear pela cidade e depois regressar. Tais episódios aconteceram mais do que uma vez, e o pessoal já sabia como agir. Normalmente, encontravam-na na estação de comboios, perto de lojas, por vezes em casa de velhos conhecidos da família. Ela não criava conflitos, não fugia da polícia, apenas ficava em silêncio e esperava que tudo voltasse à normalidade. Na noite em que saiu pela última vez, a educadora de serviço recordou que tudo estava calmo. Jantar, ver televisão, chamada. Cristina estava sentada à janela, a escrever algo num pequeno caderno. Quando chegou a hora de dormir, ela já não estava lá. A janela do seu quarto estava entreaberta e no parapeito havia uma marca de pó de sapatos. Ninguém deu grande importância a isso. Decidiram que ela tinha ido dar uma volta outra vez e que de manhã, como de costume, tudo se esclareceria.
A manhã passou, depois o dia. Ela não apareceu. Primeiro, o pessoal ligou a conhecidos. Depois contactaram a mãe. O telefone estava desligado. Só 2 dias depois foi feita uma queixa oficial. É o procedimento padrão. Quando uma pessoa registada na instituição não regressa no prazo de 48 horas, inicia-se a busca. O processo ganhou a sua primeira linha: desaparecimento. Provável abandono voluntário do local de residência. A polícia de Bacau iniciou uma investigação de rotina. Interrogaram vizinhos, motoristas de autocarros, vendedores perto da escola. Na cidade, todos estavam habituados a histórias semelhantes. Todos os anos, algum dos jovens dos lares de acolhimento desaparece. A maioria regressa. Por vezes, ao fim de uma semana, outras vezes, ao fim de um mês. Quase sempre, vivos. Mas desta vez foi diferente. A cada dia que passava, as hipóteses diminuíam. As câmaras de vigilância no centro da cidade registaram Cristina à noite, a atravessar a estrada perto do mercado antigo. Depois disso, nenhuma menção. Nem nos autocarros, nem na estação, nem nos hospitais. Parecia que, depois daquela imagem, ela simplesmente deixara de existir. Os voluntários juntaram-se 3 dias depois. A cidade era pequena, por isso a informação foi rapidamente divulgada nas redes sociais. A sua fotografia apareceu em cartazes nas paragens de autocarro, nas montras das farmácias e até nos jornais locais. As equipas de busca verificaram edifícios abandonados e áreas adjacentes, mas todos os rastros se perdiam nos arredores da cidade. Uma semana depois, o dossiê sobre o desaparecimento de Cristina chegou às mãos do investigador principal do Departamento de Assuntos Internos. A essa altura, já estava assinalado como possível risco de consequências graves. Isso significava que o caso seria agora transferido para a Direção Central. Para a maioria de histórias semelhantes, esta é a fase final, quando o nome da pessoa desaparecida é adicionado ao registro e o caso é arquivado até surgirem novas informações. Mas desta vez, tudo correu de forma diferente. Poucos dias depois, noutra cidade, num edifício abandonado nos arredores de Braína, a polícia encontrou um barril e roupas que coincidiam com a descrição do que Cristina usava no dia do seu desaparecimento. A partir desse momento, a história deixou de ser apenas um caso de fuga. Tornou-se uma investigação em que cada detalhe, desde uma fotografia antiga a um pedaço de tecido, tinha importância. No mapa de Bacau, as áreas de busca estavam marcadas com finas linhas vermelhas. O raio era de cerca de 10 quilômetros a partir do centro. A polícia seguiu o procedimento padrão: estação de comboios, mercado, subúrbios, zonas industriais. Em casos como este, tudo começa sempre da mesma forma: interrogatórios, buscas nos locais, recolha de testemunhos. Os investigadores agiam com frieza, sem pressas desnecessárias, porque nos primeiros dias tudo parecia típico. Ninguém suspeitava que desta vez as coisas não terminariam segundo o guião. No lar de acolhimento onde Cristina vivia, a polícia interrogou o pessoal e alguns residentes. Os funcionários diziam o mesmo: Cristina saiu em silêncio, sem discutir com ninguém. No dia anterior ao desaparecimento, esteve na biblioteca, pegou em algumas revistas e à noite ajudou na cozinha. Segundo a educadora, não havia nada de invulgar no seu comportamento. Um rapaz disse que viu Cristina a falar com um homem junto à vedação. Não conseguiu descrevê-lo com precisão: alto, de casaco escuro, com barba. Na altura, não deram importância a este relato. Em casos como este, há sempre dezenas de descrições semelhantes. Os investigadores verificaram o percurso que ela poderia ter feito. As câmaras perto do mercado registraram-na às 19h42. Caminhava sozinha pelo passeio, com um saco de plástico na mão. 3 minutos depois, uma imagem num cruzamento. E foi tudo. Depois disso, o vazio. Nenhum registro, nenhuma testemunha. Também não havia dados telefónicos. Ela não tinha telemóvel próprio. As equipas de busca começaram a vasculhar a área. No primeiro dia, participaram polícias e voluntários.
Mais tarde, juntaram-se equipas sinotécnicas. Os cães seguiram o rasto, mas perderam-no nos arredores. Ao final do quarto dia, o pânico instalou-se. A cidade é pequena, cada rua está à vista, mas não havia resultados. Nas redes sociais, as pessoas escreviam que tinham visto uma rapariga parecida em zonas vizinhas, mas nenhuma das informações se confirmou. Uma semana depois, a investigação alargou oficialmente a área de busca. Agora, polícias dos distritos vizinhos estavam envolvidos no caso. Foram verificadas casas vazias, hangares abandonados, armazéns antigos. Cada descoberta, uma pegada, um pedaço de tecido, uma fogueira, era verificada e registada. Tudo sem resultados. A essa altura, a investigação já tinha duas linhas de trabalho. A primeira versão, fuga. A segunda, o envolvimento de uma terceira pessoa. Suspeitas não faltavam. Perto do lar de acolhimento viviam vários cidadãos com antecedentes criminais, entre os quais um homem chamado Georg P., recentemente libertado da prisão. Foi interrogado, o seu álibi foi verificado, formalmente tudo batia certo. No momento do desaparecimento, ele estava noutra zona da cidade. Paralelamente à polícia, trabalhavam os voluntários. Foram eles que, no final, encontraram o que viria a mudar o rumo do caso. Um dos membros do grupo, um homem chamado Adrian, ao final da noite, notou uma coluna de fumo sobre uma antiga zona industrial nos arredores de Braila. Ficava a 20 quilómetros da cidade, onde as buscas oficiais ainda não tinham chegado. Ele decidiu aproximar-se. Pensou que poderia ser uma fogueira comum de sem-abrigo, mas mesmo assim informou a esquadra local. A patrulha chegou 20 minutos depois. Quando os agentes entraram no edifício da fábrica, as suas câmaras registaram tudo. As portas enferrujadas, a fogueira a arder em brasas e aquele mesmo barril de metal. Foi precisamente este relato do voluntário que se tornou um ponto de viragem. A partir daquele momento, a busca por Cristina Ionescu deixou de ser uma operação de busca e salvamento. Tornou-se um caso de um possível crime. E poucas horas depois, todas as pistas começaram a convergir para um único ponto, em torno de Maria Popescu e do homem encontrado junto à fogueira. Quando os peritos forenses chegaram à fábrica, o edifício já estava isolado. A polícia colocou fita de isolamento e no interior permaneceram apenas 2 peritos e o investigador que dirigia a inspeção. Lá dentro, pairava um cheiro persistente a fuligem e a algo ácido. O ar estava pesado e a luz das lanternas arrancava da escuridão pedaços de metal e marcas negras no chão. O trabalho começou com o registro de cada pormenor. O barril, a fogueira, os objetos carbonizados, tudo foi documentado, fotografado e numerado. Num canto, encontraram uma velha caneca de ferro, no fundo da qual havia um vestígio de uma camada acastanhada. Um pouco mais à frente, um bidão de plástico com restos de um líquido semelhante a combustível. No chão, um farrapo de tecido com um padrão colorido. Foi imediatamente colocado num saco para ser enviado para o laboratório. Enquanto os peritos mediam parâmetros e verificavam a temperatura das cinzas, o investigador examinava atentamente as paredes. Nos tijolos, viam-se vestígios de fuligem, como se alguém tivesse tentado tapar um buraco para que o fumo não saísse. Perto estava uma grelha de metal, retirada de um forno antigo. Tudo indicava que o fogo tinha sido mantido de forma prolongada e deliberada. Quando os peritos chegaram ao conteúdo do barril, o trabalho abrandou. Primeiro, usaram pinças, depois, começaram a extrair cuidadosamente fragmentos individuais. Alguns estavam tão danificados que era impossível determinar a sua forma de imediato. Tudo foi colocado em recipientes numerados separados.
No fundo, encontraram restos de tecido e 2 argolas de metal de um cinto. Os peritos notaram que a carbonização era irregular, o que significava que o aquecimento fora parcial, talvez o fogo se tivesse extinguido por si só. Durante várias horas, a fábrica foi completamente revistada. Na cave, encontraram vestígios de ocupação humana, um colchão, roupas velhas, pedaços de louça. Perto da saída, 2 pegadas, uma de homem, a outra visivelmente mais pequena. Foram registradas e foram feitos moldes. Ao final da tarde, as provas recolhidas já estavam no laboratório. A perícia começou imediatamente. Os primeiros resultados mostraram que os ossos eram de fato humanos. Investigações posteriores permitiram determinar a idade, aproximadamente 8 a 10 anos. Em alguns fragmentos, eram visíveis marcas de cortes uniformes, feitos com um objeto afiado. Isso indicava que os danos ocorreram antes da exposição a altas temperaturas. O fragmento de tecido encontrado perto do barril revelou-se crucial. A sua cor e padrão coincidiam com a roupa que Cristina usava na última gravação da câmera de vigilância. Para confirmação, foi ordenada uma análise de ADN. 3 dias depois, os resultados chegaram à esquadra. A correspondência era total. Esta notícia mudou tudo. O desaparecimento de Cristina foi oficialmente reclassificado. Agora, não era apenas um caso de desaparecimento, mas uma investigação com um homicídio confirmado. Para a investigação, foi o momento em que o puzzle começou a tomar forma. O homem encontrado no local tornou-se o principal suspeito. A rapariga que estava ao seu lado, uma possível testemunha ou cúmplice. A polícia compreendeu. A chave para desvendar o que aconteceu na fábrica estava agora nas mãos daqueles 2. À noite, os relatórios da perícia foram colocados na secretária do investigador. No dossiê, apareceu uma nova anotação: suspeita de destruição deliberada de provas para ocultar um crime. Foi a partir deste momento que começaram os primeiros interrogatórios, que deveriam explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Na fotografia de arquivo, o homem olha diretamente para a câmara. O rosto está cansado, emagrecido, os olhos baços, como que desbotados. É uma fotografia policial padrão de um processo antigo. Fundo neutro, luz dura, uma sombra sob o queixo. Debaixo da imagem, a legenda: Gheorghe Duca, nascido em 1964. Foi ele que a polícia deteve naquela noite na fábrica. Logo nas primeiras horas após a detenção, os investigadores perceberam: tinham à sua frente um homem com um passado difícil. Não tinha residência fixa, vagueava pelos distritos, dormia em caves, em estações de comboio, por vezes em casas abandonadas. Na base de dados constavam várias condenações: agressão com consequências graves, tentativa de fogo posto, ataque a um vizinho. O último processo arrastava-se desde 2008. Após o qual foi declarado com imputabilidade diminuída e encaminhado para tratamento numa clínica psiquiátrica. Permaneceu lá pouco mais de 1 ano, sendo depois libertado sob vigilância. Os vizinhos que se lembravam dele de moradas antigas diziam que Gheorghe falava frequentemente sozinho, podia passar dias sem comer e depois desaparecer subitamente. Por vezes, contava que ouvia vozes que lhe davam ordens. Depois de sair da clínica, perdeu os documentos e, desde então, constava oficialmente como não registado em lado nenhum. Nos últimos anos, sobrevivia de biscates e da recolha de sucata. Quando foi levado para a esquadra, não ofereceu resistência. Durante o interrogatório, comportou-se de forma calma, até apática. Respondia de forma breve, relutante, por vezes confundindo-se nas datas. Quando lhe perguntaram por que estava na fábrica, disse: vivia lá, era sossegado.
Mais tarde, acrescentou que acendeu a fogueira para se aquecer. Sobre Cristina, primeiro afirmou não conhecer nenhuma Cristina. Depois admitiu que veio uma rapariga, pediu comida. A partir daí, o seu discurso tornou-se incoerente. Segundo a investigação, ele poderia ter sido o último a vê-la viva. Georg não negou que ela apareceu na fábrica, mas garantiu que ela própria trouxe comida e depois foi embora. A perguntas diretas sobre por que foram encontrados ossos e objetos queimados no barril, reagiu de forma estranha. Primeiro riu-se, depois calou-se. Num dos interrogatórios, proferiu a frase: "Não é ela, é o que restou do pecado." Depois disso, psiquiatras forenses começaram a trabalhar com ele. A conclusão dos especialistas revelou que ele sofre de uma perturbação acompanhada de alucinações e ideias delirantes. Isto não excluía a sua responsabilidade, mas tornava o processo de interrogatório difícil. Ele confundia constantemente a realidade com eventos imaginários. Na fábrica, encontraram os seus pertences pessoais, um cobertor, sapatos, uma faca velha, utensílios de cozinha, alguns jornais. Não foram encontrados vestígios de sangue, mas o ADN de Georg estava presente na grelha de metal encontrada perto da fogueira. Isso fortaleceu as suspeitas. A polícia não se apressou com a acusação. Apesar de tudo apontar para ele, não havia provas diretas da sua participação. Poderia ser uma testemunha ocular acidental ou um cúmplice. Mas ao seu lado estava outra figura, Maria Popesco. Foi ela que se tornou um elemento inesperado neste caso. A rapariga que a polícia encontrou ao lado de Duca não constava em nenhuma base de dados. Não tinha documentos, não tentou fugir, mas também não explicou o que fazia ali. E se Georg parecia perigoso e desequilibrado, o comportamento dela era de natureza completamente diferente. Frio, contido, como se compreendesse o que estava acontecendo, mas não tencionasse dizer mais do que o necessário. Depois disto, a investigação decidiu separar os interrogatórios. Georg foi deixado sob custódia na cela de isolamento, enquanto Maria foi enviada para o departamento de perícia psicológica. Foi aí que começou a segunda parte da investigação, a tentativa de perceber quem ela era e por que estava ao lado do homem que, possivelmente, estava implicado no desaparecimento de Cristina Ionesco. Na fotografia amarelada, tirada há cerca de 6 anos, vê-se um rosto com cabelo curto e um olhar desconfiado. A legenda sob a imagem, Maria Popesco. Uma ficha comum do arquivo dos serviços sociais. No verso, anotações. Data de entrada na instituição, informações médicas, assinatura do educador. Foi com este documento que se iniciou a verificação da sua identidade. Nas bases de dados do Ministério da Administração Interna, ela constava como desaparecida. Desaparecera há 2 anos e desde então não havia vestígios confirmados. A última menção a ela, uma declaração do diretor do lar de acolhimento, indicando que Maria tinha abandonado as instalações durante o dia e não regressara. O registro de fuga no diário foi feito formalmente, sem investigação posterior. Nos autos estava anotado: provavelmente vadiagem. Esta palavra, no sistema, significava frequentemente que ninguém mais se ocupava das buscas. Do arquivo dos serviços sociais, soube-se que Maria nasceu nos subúrbios de Bacau. A mãe, Laura Popesco, morreu de overdose quando Maria tinha cerca de 5 anos. O pai não foi indicado nos documentos. Na respectiva casa, um traço. Depois disso, a menina foi encaminhada para o sistema de acolhimento. Inicialmente, esteve num abrigo de um mosteiro, depois num lar estatal. Os educadores descreviam-na como silenciosa,
introvertida, quase não falava. Sentava-se frequentemente sozinha, a desenhar. Por vezes, desaparecia por algumas horas e regressava sem explicações. Em 2016, no seu processo pessoal, apareceu a primeira anotação de fuga. Na altura, foi encontrada 3 dias depois numa cidade vizinha. No interrogatório com os assistentes sociais, disse que estava à procura da mãe. Foi devolvida ao abrigo e, alguns meses depois, a história repetiu-se. A segunda tentativa foi bem-sucedida, desapareceu de vez. Durante algumas semanas, o seu nome figurou na base de dados regional. Depois, a ficha foi retirada do registro por falta de novos dados. Quando os investigadores do Departamento de Crimes Graves receberam o seu dossiê, ficou claro que, desde o seu desaparecimento, ninguém tinha procurado seriamente por Maria. Em 2 anos, ela desapareceu completamente do sistema. Nenhuma solicitação, nenhuma atualização. Nem a escola, nem a polícia, nem os serviços sociais se interessaram mais pelo seu destino. Os polícias reconstruíram o seu possível percurso. Após a fuga, Maria, ao que tudo indica, vagueou. Viveu de biscates, possivelmente pedindo comida aos transeuntes. Várias testemunhas, interrogadas na região, lembraram-se de ter visto uma rapariga parecida com ela perto do mercado, junto à antiga estação de comboios. Mas nenhum desses episódios foi registrado oficialmente. Os psicólogos forenses que estudaram os materiais notaram mais tarde. Os traços característicos do seu comportamento, alienação, medo, falta de confiança nos adultos, são típicos de quem viveu muito tempo sem apoio. No relatório, consta que ela poderia facilmente apegar-se a qualquer pessoa que lhe desse atenção. Foi assim que a sua ligação com Gheorghe Duca pode ter começado. Este fato foi o primeiro golpe no sistema de acolhimento. 2 anos de desaparecimento, nenhuma verificação, nenhuma chamada, e tudo isto num país onde, formalmente, existem protocolos de vigilância de órfãos. Nos relatórios da polícia surgiu uma nota: possível negligência na condução do caso. Maria tornou-se uma figura-chave, porque agora a investigação não considerava apenas a questão do crime, mas também como pode surgir uma situação em que o desaparecimento de uma pessoa passou despercebido. O interrogatório com ela foi marcado para o dia seguinte. Os psicólogos insistiram que decorresse na presença de um especialista em psiquiatria infantil e sem pressão. Era esta conversa que deveria revelar o que se passou entre ela e Gheorghe e como acabaram juntos na fábrica. Na gravação do interrogatório, vê-se Maria sentada à direita, sem desviar o olhar da mesa. A câmera está posicionada de lado, a luz incide de cima, iluminando apenas metade do seu rosto. A voz é estável, sem expressão. Ela responde calmamente, como se falasse de algo banal. Nem medo, nem confusão. Os especialistas notariam mais tarde que não se tratava de fingimento, mas de um distanciamento emocional, característico de quem viveu demasiado tempo num estado de estresse constante. O interrogatório foi conduzido por uma investigadora do Departamento de Menores, juntamente com um psicólogo e um representante dos serviços sociais. Na mesa, um gravador, uma pilha de papéis, uma garrafa de água. Desde o início, Maria falou baixo, quase num sussurro. Admitiu que conhecia Gheorghe há vários meses. Segundo ela, ele encontrou-a na rua, deu-lhe comida e depois propôs que ficasse na fábrica. Disse que ele era calmo, mas estranho. Por vezes, ausentava-se por vários dias, regressava com sacos, trazia alguma coisa e proibia-a de abrir as janelas. Quando a investigadora perguntou cautelosamente sobre Cristina, Maria acenou imediatamente com a cabeça. Disse que ela tinha vindo de visita. No início, segundo ela, tudo estava normal,
Conversaram, sentaram-se junto à fogueira. Depois, Georg subitamente ficou zangado, porque ela não sabia. O seu comportamento tornou-se brusco, começou a gritar. Maria descreveu o que aconteceu com uma precisão assustadora, sem emoção, como se estivesse a recontar um filme. A certa altura, proferiu a frase: "Ele a agarrou pelo pescoço", e ela caiu. Seguiu-se uma pausa. A investigadora tentou esclarecer se Maria tinha compreendido o que acontecera. A rapariga olhou na direção da câmera e disse: "Ele disse que ela estava a dormir. Depois disse que era preciso ajudar." Depois disso, o seu discurso tornou-se cada vez mais fragmentado e confuso. Descrevia ações sem compreender o seu significado. Ao longo do relato, repetiu várias vezes: "Ele disse que os caçadores fazem assim. Era preciso comer, senão morreríamos." O psicólogo, presente no interrogatório, notou mais tarde que na sua entoação não havia medo nem arrependimento, apenas uma obediência habitual. A gravação durou quase 2 horas. Durante todo o tempo, Maria não pediu água, não tentou explicar ou justificar-se. No seu rosto, indiferença. Apenas no final, quando a investigadora perguntou se ela sabia o que estava a fazer, Maria respondeu: "Ele disse que, se eu fosse embora, eles me encontrariam." Quando lhe perguntaram quem, ela não respondeu. Após o interrogatório, a ata foi enviada para a perícia psicológico-psiquiátrica. Os especialistas chegaram à conclusão: a rapariga estava sob o controle total de um adulto. O seu comportamento não se enquadrava no âmbito de uma participação consciente. Agia sob ordens, sem distinguir ameaça de cuidado. Mais tarde no relatório apareceria a formulação: estado de dependência emocional, formado como resultado de isolamento prolongado e submissão. Para a investigação, este interrogatório foi um ponto de viragem. Agora, o caso deixava de ser apenas uma história sobre um crime. Transformava-se num quadro de submissão psicológica e sobrevivência. Psicólogos de Bucareste juntaram-se à investigação para avaliar a dimensão do que acontecia na fábrica. Sugeriram que Georg poderia ter usado métodos de subjugação semelhantes a práticas de culto: privação de sono, isolamento, controlo sobre a comida. Maria poderia tê-lo percebido não como uma ameaça, mas como o único que lhe deu um lar. Após o interrogatório, Maria foi transferida para um centro especializado. O seu estado era estável, mas os médicos insistiram em observação constante. Georg Duka, na altura, ainda estava sob investigação, mas, apesar do depoimento de Maria, as provas diretas contra ele continuavam a ser escassas. Esta parte da investigação abriu uma nova camada para a polícia: o que se passou entre eles antes do incidente. Os investigadores compreendiam: para apurar a verdade, era preciso reconstruir em detalhe as últimas semanas das suas vidas. E para isso, teriam de regressar à fábrica, ao local onde tudo começou. Num dos interrogatórios seguintes, Maria falou pela primeira vez em pormenor. A gravação foi feita em vídeo, e este material foi posteriormente estudado por dezenas de especialistas. Ela estava sentada na mesma sala de antes, em frente a uma mesa de metal, com uma folha de papel e um copo de água à sua frente. A investigadora pede-lhe suavemente para esclarecer detalhes. A rapariga acena com a cabeça e começa a falar calmamente, sem hesitações, como se repetisse um texto memorizado. Ela conta que Georg dava sempre instruções claras, como e o que fazer. Segundo ela, ele falava baixo, quase em sussurro, mas de forma exigente. Qualquer hesitação provocava-lhe irritação. Maria afirma que tinha medo dele, mas não tentou resistir. Cumpria obedientemente o que ele dizia, mesmo que não compreendesse por quê. Nas suas palavras, não há juízo de valor sobre o que aconteceu. Nem medo, nem repulsa. Apenas uma narração mecânica da sequência de ações.
A investigadora pede para especificar que objetos foram usados. Maria enumera-os calmamente, como se fossem coisas comuns: uma faca de cozinha, um machado velho, um balde de metal. Ao mesmo tempo, não inventa pormenores desnecessários, diz apenas o que viu. Quando a investigadora pergunta onde exatamente aconteceu, Maria aponta com segurança para um esquema da fábrica, no canto onde mais tarde encontraram o barril. Cada palavra sua coincide com o que os peritos forenses registraram no local. Os especialistas notam uma precisão surpreendente. Ela até indica onde estava o candeeiro, em que ângulo estava a faca e como George repetia constantemente que era preciso fazer isto para que os outros não viessem. Na gravação de vídeo, vê-se Maria gesticular sobre o próprio corpo, onde ele a segurou, onde ela ajudou, onde colocou a louça. O seu relato coincide detalhadamente com as conclusões do médico legista: a disposição dos objetos, as marcas nos ossos, a natureza dos cortes. Para a investigação, isto tornou-se uma confirmação direta. Ela não poderia saber tais pormenores se não tivesse estado presente. Os psicólogos que analisaram a gravação concluíram que Maria estava sob o controlo total de Georg. Ele incutiu-lhe a ideia de que eles viviam segundo as suas próprias leis e que tudo era feito para a salvação. Este estado é chamado de dependência induzida, quando uma pessoa perde a capacidade de distinguir o bem do mal, considerando qualquer ação justificada se for dita por uma figura de autoridade. Os investigadores descreveriam mais tarde o seu discurso como mecânico, sem reação interna. Mesmo quando se tratava dos episódios mais difíceis, ela falava de forma estável, como se não compreendesse o significado das palavras. Apenas uma vez, por 1 minuto, surgiu emoção na sua voz. Quando lhe perguntaram por que não fugiu, ela respondeu baixinho. Ele disse que, se eu fosse embora, ninguém me deixaria voltar. Depois desta frase, ficou em silêncio por vários minutos. Este interrogatório foi um momento decisivo no caso. Agora, a investigação não tinha apenas uma suposição, mas uma imagem sequencial dos acontecimentos. O depoimento de Maria coincidia com as provas físicas, o que significava que as suas palavras podiam ser consideradas credíveis. Tornaram-se cruciais para a acusação de Georg. Mas, ao mesmo tempo, este depoimento revelou algo mais: a total ausência por parte de Maria de compreensão do que estava acontecendo. Para ela, tudo o que aconteceu não tinha peso emocional. Ela via o que se passava como parte da sobrevivência, como um ritual, como o cumprimento de uma ordem. Os investigadores perceberam que, por trás dos fatos secos, se escondia não apenas um crime, mas um processo de destruição gradual da personalidade. Maria não se via como participante de um ato maligno. Ela era parte de um guião, escrito por um adulto que usou o medo e a dependência. Após este interrogatório, foi decidido realizar uma perícia psiquiátrica e solicitar um parecer sobre a sua capacidade de participação consciente no crime. Para Georg, isto significava uma coisa: a sua posição mudou de testemunha segura para principal arguido. Os investigadores preparavam uma nova visita à fábrica para comparar o relato de Maria com a cena no local. Precisavam de se certificar de que todas as suas palavras eram realmente confirmadas por vestígios reais. Esta visita marcou o início da segunda e decisiva fase da investigação. O relatório do psiquiatra começa com uma frase curta e seca: contato emocional não estabelecido. Reação a estímulos externos mínima. Este documento tornar-se-ia mais tarde uma das peças-chave do caso.
Descreve o estado de Maria algumas semanas após a detenção, quando estava sob observação numa clínica, onde a psiquiatra infantil Helena Constantinescu trabalhava com ela. Segundo os médicos, Maria, no início, não estabelecia qualquer contato. Respondia às perguntas apenas com sim ou não. Evitava o contato visual, não mostrava interesse no que a rodeava. Mesmo quando lhe davam uma folha de papel e um lápis, não desenhava, ficava apenas a olhar para um ponto fixo. Constantinescu diria mais tarde que tal comportamento é característico de pessoas que sofreram isolamento prolongado e ameaça física. É uma reação de defesa, na qual a psique parece desligar tudo o que pode causar dor. Para avaliar o estado de Maria, os especialistas realizaram uma série de testes. Tarefas simples de memória, associação, percepção de emoções. Em fotografias de pessoas com diferentes expressões faciais, ela não conseguiu identificar nem tristeza, nem medo, nem alegria. Quando lhe pediram para descrever o que sentia, ela respondeu: nada, apenas um ruído na cabeça. Quando lhe perguntaram sobre Georg, ficou em silêncio e depois disse: ele sabia o que fazer. Eu ouvia. Os psiquiatras notaram um pormenor. Maria não se via como participante nos eventos, mas como observadora. Falava do que aconteceu na terceira pessoa. Ela estava sentada ali. Ela ajudou-o. Este fenómeno é chamado de dissociação, quando uma pessoa se separa da sua experiência para não sentir culpa e medo. Tal estado é frequentemente encontrado em vítimas de violência e controlo prolongados. Helena Constantinescu, no seu relatório, escreveu: Maria demonstra uma perda acentuada de empatia, embutamento afetivo, ausência de sentido de realidade. Apresenta sinais de perturbação de stress pós-traumático crônico, complicado por negligência social e subdesenvolvimento dos laços emocionais. Em termos simples, a rapariga não compreendia o que era bom e o que era mau. O seu sistema moral estava destruído. Durante uma das conversas, a psiquiatra tentou estabelecer uma relação de confiança com ela. Colocou uma chávena de chá quente à sua frente e ficou simplesmente sentada ao seu lado, em silêncio. Cerca de 10 minutos depois, Maria disse baixinho: ele disse que, se eu contasse a verdade, ele viria à noite. Depois disso, voltou a ficar num estado de torpor. Os médicos concluíram que o medo de Georg permanecia tão forte que, mesmo após a sua prisão, Maria não conseguia acreditar que ele já não a controlava. A série de observações durou quase 3 semanas. Os médicos registaram um quadro estável, ausência de emoções, fadiga rápida, incapacidade de se orientar no tempo. Maria não se lembrava de quantos dias tinham passado, não sabia onde estava e dizia que tudo à sua volta não era real. Este fenómeno é chamado de desrealização, quando uma pessoa percebe a realidade como algo distante, estranho. Os psiquiatras concordaram que Maria não era capaz de compreender a natureza criminosa das suas ações. Ela não as via como uma escolha. Todas as decisões eram tomadas por Georg, e ela apenas as executava. Mais do que isso, via nele a única fonte de proteção. Helena Constantinescu, na parte final do relatório, formulou-o da seguinte forma: não se trata de cumplicidade, mas de uma subjugação psíquica total. Esta conclusão tornou-se um ponto de viragem crucial no caso. Mudou não só a qualificação jurídica da participação de Maria, mas também a direção da investigação. Agora, os investigadores tinham de perceber como Georg conseguiu levá-la a um estado em que uma pessoa perde completamente a capacidade de pensar por si mesma. Os psiquiatras recomendaram isolar Maria de todos os contatos externos, para excluir qualquer influência repetida. Entretanto, os investigadores começaram a estudar o passado de Georg,
os seus casos anteriores, as suas estadias em clínicas psiquiátricas e possíveis ligações com outras pessoas em situação de rua. Precisavam de perceber se ele tinha agido sozinho ou se por trás de tudo estava uma estrutura mais profunda e organizada. A perícia deu resposta a apenas uma questão: o estado de Maria. Mas, ao mesmo tempo, abriu dezenas de novas. A investigação entrava numa fase em que as fronteiras entre perturbação mental, dependência e intenção criminosa se tornavam cada vez mais ténues. E agora, a investigação tinha de descobrir quem Gheorghe Ducu realmente era. Após a conclusão dos peritos, os investigadores focaram-se noutra questão: se Gheorghe tinha realmente agido sozinho. Desde o início, muitos detalhes pareciam demasiado complexos para uma única pessoa que vivia na rua. Ele não tinha rendimento estável nem casa, mas, ao mesmo tempo, tinha um esquema de ação claramente estruturado. Era reservado e tinha a habilidade de evitar a atenção da polícia. Num dos mapas de serviço, onde episódios semelhantes de desaparecimentos na região eram assinalados, começaram a surgir coincidências. Vários pontos estavam localizados ao longo da estrada que leva a Bacau. Estes casos eram antigos, alguns com uma década. Todos eles tinham uma característica em comum: o desaparecimento de pessoas em situação de rua ou de pessoas por quem ninguém procurava. Foi então que os investigadores começaram a formular uma hipótese. Talvez Gheorghe não fosse um lobo solitário, mas parte de um grupo informal, uma espécie de comunidade de marginais que existia à margem da sociedade. As pessoas que viviam em caves, em construções abandonadas, debaixo de pontes, raramente comunicavam com o mundo exterior, e era precisamente aí que podiam acontecer coisas que passavam despercebidas. A polícia iniciou uma verificação em grande escala. Foram interrogadas dezenas de pessoas sem abrigo com quem Gheorghe poderia ter se cruzado. A maioria dizia a mesma coisa. Ele mantinha-se sempre à parte, falava raramente, mas por vezes aparecia com comida e garrafas que claramente não podia pagar. Um homem afirmou tê-lo visto várias vezes com uma jovem companheira, mas na altura não deu importância. Outros descreviam-no como uma pessoa fechada, desconfiada, com uma constante sensação de ameaça ao seu redor. Paralelamente, analisaram-se casos antigos. Nos arquivos foram encontrados 2 episódios semelhantes. Um de 2015, na cidade de Piatra Neamț, e o segundo de 2016, nos arredores de Brașov. Em ambos os casos, tratava-se de fragmentos de ossos encontrados, queimados em recipientes de metal. Na altura, os peritos não conseguiram identificar as vítimas e os casos ficaram por resolver. Depois de os materiais chegarem à equipe de investigação do caso de Gheorghe, viram neles novamente características semelhantes: o método de ocultação de vestígios, o tipo de carbonização, o tipo de barris de metal. Durante algum tempo, a investigação seguiu esta pista. Foram solicitados aos arquivos todos os episódios análogos. Foram estudadas centenas de páginas de documentos, mas não foram encontradas provas diretas de ligação. Gheorghe não figurava oficialmente em lado nenhum. O seu ADN não correspondia a nenhuma base de dados. Ao que tudo indicava, ele realmente evitava o sistema. Não tinha documentos, não estava registrado, não passava por exames médicos. Isso tornava-o quase invisível para o Estado. Os investigadores tentaram descobrir de onde ele poderia ter adquirido a habilidade para ações que exigiam uma certa experiência. Encontraram a resposta na sua biografia. Na juventude, Gheorghe trabalhou num matadouro, onde, segundo antigos colegas, frequentemente quebrava as regras e mostrava crueldade para com os animais. Foi despedido por comportamento anormal, mas na altura ninguém prestou muita atenção a isso.
Após o despedimento, esteve várias vezes numa clínica psiquiátrica, mas era sempre dispensado a seu pedido, porque não era considerado perigoso. Quando os investigadores reconstituíram a cadeia de eventos, tornou-se evidente: Georg não fazia parte de um grupo. Ele agia sozinho, mas possuía certas habilidades que lhe permitiam fazer o que fazia, a sangue frio e metodicamente. Maria tornou-se apenas uma extensão do seu mundo fechado, um instrumento através do qual ele realizava os seus próprios medos e obsessões. A verificação de todas as outras possíveis ligações demorou quase 2 meses. Os polícias percorreram as cidades vizinhas, falaram com assistentes sociais, médicos, ex-reclusos que poderiam conhecer Georg. Ninguém indicou a sua participação num grupo organizado. Pelo contrário, a maioria afirmou que ele evitava qualquer tipo de sociedade. Vivia como que no seu próprio mundo, comunicando apenas com aqueles que considerava eleitos. Quando no relatório surgiu a formulação final, agiu de forma independente, motivo não estabelecido, desvios psicopatológicos prováveis, ficou claro que a investigação estava de volta ao ponto de partida. Georg Duco, um solitário, uma pessoa perdida para a sociedade, que conseguiu subjugar outra. Mas, após esta conclusão, surgiu outra questão para a investigação. Como é que tal coisa foi possível? Por que é que ninguém notou o desaparecimento de Maria, a sua fuga do orfanato, a sua vida na rua? Isto já ultrapassava os limites do caso específico. Diz respeito a todo o sistema que, nos documentos, deveria proteger pessoas como ela. A polícia encerrou a hipótese de cúmplices. Agora, a investigação passava para outro plano. A busca por aqueles que, talvez, não cometeram o crime, mas que, indiretamente, o tornaram possível. Os investigadores começaram a examinar os arquivos dos serviços sociais e os relatórios das comissões de tutela para perceber onde exatamente ocorreu a falha que permitiu a Georg Duco encontrar e subjugar Maria Popescu. Quando os jornalistas começaram a estudar os arquivos dos serviços sociais, a primeira coisa que saltou à vista foi a desorganização e o caos nos documentos. Pastas com relatórios, registros de admissão, ordens internas, tudo estava sem sistema. Algumas folhas estavam escritas à mão, com notas nas margens, como se alguém estivesse com pressa para cumprir uma formalidade. Na capa de uma das pastas estava um nome: Maria Popescu. Assim começou a segunda parte da investigação, não sobre o criminoso, mas sobre o sistema que permitiu tudo o resto. No caso de Maria, o último registro oficial datava de 2016. A formulação era curta: saída não autorizada da instituição, paradeiro desconhecido. Depois disso, nem uma única linha. Nenhuma menção a verificações, pedidos de informação ou ações de busca. Só 2 anos depois, já após os acontecimentos na fábrica, ficou claro: ninguém sequer a procurou. Quando começaram a analisar a correspondência interna dos funcionários do orfanato, tornou-se evidente que tudo o que acontecia com Maria era registrado, mas de forma alguma resolvido. Nos relatórios dos educadores constava: Maria é conflituosa, não se submete à disciplina, recusa-se a participar em atividades de grupo. Noutros, retraída, não estabelece contato. Numa folha, havia uma anotação à caneta vermelha: propensa a fugas, requer supervisão reforçada. Mas, na prática, não havia qualquer supervisão. De acordo com os testemunhos de antigos residentes, Maria era frequentemente vítima de bullying. Zombavam da sua origem, chamavam-lhe a rapariga sem apelido. Ninguém a defendia. Os educadores viam isso como parte da adaptação ao coletivo.
Várias pessoas recordaram que ela passava frequentemente tempo na cave ou no sótão, a esconder-se dos outros. A sua ausência podia passar despercebida por vários dias. Quando um dos mais velhos informava os educadores de que ela não estava, a resposta era sempre a mesma: ela volta sozinha. Nos arquivos foram preservados 2 relatórios sobre o seu regresso. O primeiro, uma semana após a primeira fuga. Nele está indicado: encontrada por agentes da polícia no mercado, levada para a instituição, mostra agressividade, recusa-se a cooperar. O segundo, alguns meses depois, contém apenas 3 linhas. Regressou por conta própria, pede para não ser deixada, encaminhada de volta por decisão da administração. Sem explicações, sem indicações para onde exatamente foi encaminhada. Apenas uma nota seca sobre o cumprimento da ordem. Este foi um momento de viragem para a investigação jornalística. Descobriu-se que Maria tentou regressar 2 vezes. A primeira vez, às pessoas que deveriam protegê-la. A segunda, simplesmente para um lugar quente. Mas em ambas as vezes, deram-lhe a entender que para o sistema, ela não era uma pessoa, mas um número num relatório. Formalmente, agiram de acordo com as regras. Na prática, simplesmente livraram-se do problema. Um dos antigos educadores, já um homem adulto, concordou em falar para a Câmara. Naquela altura, ninguém ficava com miúdos como ela. Se fugia, a culpa era dela. Se voltava, continuava a ser considerada uma vadia. Viram-na várias vezes junto ao portão, mas o segurança não a deixava entrar. Dizia que tinha ordens do diretor, não deixar entrar sem documentos. Mais tarde, num dos cadernos antigos, foi encontrada uma nota de um psicólogo. Observam-se sinais de ansiedade severa, dependência acentuada dos mais velhos, requer trabalho individual. Debaixo desta anotação, uma assinatura, uma data e mais nada. O trabalho nunca foi realizado. Quando este material se tornou público, a instituição recebeu um pedido oficial do Ministério Público. A direção negou inicialmente a negligência, afirmando que tudo aconteceu dentro das normas. Mas durante a verificação, descobriu-se que o livro de registro de presenças não era mantido e os relatórios sobre as fugas eram assinados retroativamente. Além disso, em alguns casos, as assinaturas eram de pessoas que já não trabalhavam na instituição. Gradualmente, foi se formando a imagem de que o sistema simplesmente não funcionava. Cada relatório era uma formalidade, cada fuga uma linha sem consequências. Quando Maria desapareceu definitivamente, foi simplesmente eliminada da base de dados como residente inativa. Estes documentos tornaram-se não apenas uma acusação contra funcionários específicos, mas também um símbolo de toda a máquina estatal que não vê aqueles que saem da sua estrutura. Aos olhos do sistema, Maria deixou de existir muito antes de se encontrar com Georg. E foi por isso que ninguém notou quando ela desapareceu. Agora, os investigadores compreendiam. Para resolver o caso por completo, era preciso ir além do artigo do Código Penal. Este caso tornou-se não apenas a história de um crime, mas a história de como a burocracia pode ser cúmplice. A próxima parte da investigação deveria mostrar como uma única indiferença gerou toda uma cadeia de eventos que terminou em tragédia. A primeira coisa que se vê na gravação do interrogatório é um homem que não sente medo. Georg Duco está sentado, com os cotovelos apoiados na mesa, os dedos entrelaçados, o olhar confiante. Veste um casaco velho, com marcas de sujidade na manga. Toda a sua aparência parece dizer: ele não se considera culpado. O investigador começa calmamente, pergunta sobre as circunstâncias, sobre como conheceu Maria, sobre o que aconteceu na fábrica. Mas Georg adota imediatamente uma postura de ataque. Ele diz que tudo aquilo é mentira, que encontrou Maria por acaso, que ela própria o procurou,
porque não tinha para onde ir. Segundo ele, tentou ajudá-la. Num dos trechos do interrogatório, ele repete: ela era como um animal selvagem, sem regras. Eu alimentei-a, dei-lhe um lugar para dormir. Eu sou o pai dela, percebe? A sua fala é desconexa. Por vezes torna-se agressivo, bate na mesa, levanta a voz. O investigador não discute, espera que Georg desabafe e depois, calmamente, retira uma impressão, o protocolo do interrogatório de Maria. Lê em voz alta algumas frases. Nesse momento, a câmara capta como o rosto de Georg muda drasticamente. Ele deixa de olhar em frente, o olhar desvia-se para o lado. Ele sabe que estas são palavras que não podem ser explicadas como coincidência. Gradualmente, o interrogatório torna-se um duelo. O investigador faz perguntas curtas e precisas. Georg responde de forma cada vez mais confusa. Começa a justificar-se, a transferir a responsabilidade. Diz que Maria inventou tudo, que era anormal, que poderia ter feito tudo sozinha. Repete que não se lembra de nada. Mas as suas frases contradizem-se. Primeiro diz que estava em outro lugar, depois que estava a dormir, depois que nem sabia o que estava acontecendo. Quando a conversa chega às provas materiais, Georg perde a compostura pela primeira vez. O investigador mostra-lhe fotografias, um barril de metal, restos de roupa, impressões digitais que correspondem às suas mãos. Ele interrompe bruscamente. Eu não toquei nisso, foi ela, eu só estava a ver. Nesse momento, a sala fica em silêncio. A pausa dura vários segundos. Depois, o investigador pergunta: então, viu tudo o que aconteceu? E Georg não responde imediatamente, mas como que inconscientemente. Eu estava a ensiná-la a sobreviver. Eu contei-lhe como se faz. Na prisão, ouvi dizer. Esta frase foi um ponto de viragem. Depois dela, os investigadores não tiveram mais dúvidas. Georg sabia o que estava a fazer e envolveu conscientemente Maria nas suas ações. Ele não foi apenas uma testemunha, foi o organizador. As horas seguintes do interrogatório transformaram-se numa série de afirmações e negações repetidas. Georg oscilava entre a justificação e a admissão. Primeiro dizia que queria ajudá-la a sobreviver, depois que ela própria decidiu tudo, e depois voltava a afirmar que se tratava de um ritual de sobrevivência que tinha ouvido na prisão. O investigador ouvia atentamente, registrando cada contradição. Os psicólogos presentes no interrogatório notaram mais tarde que Georg possuía o que se chama de pensamento racionalizador. Ele justificava constantemente as suas ações com uma lógica que só existia na sua cabeça. Para ele, não havia conceitos de bem ou mal. Ele operava apenas com os conceitos de preciso e possível. As suas palavras soavam como uma mistura de memórias, medos e desculpas. Quando o interrogatório já durava 3 horas, Georg calou-se de repente. Alguns segundos de silêncio. Depois disse: todos pensam que sou louco, mas eu simplesmente sei como o mundo funciona. Ela teria morrido sem mim. E agora todos fazem de mim um monstro. Estas foram as últimas palavras no primeiro protocolo. Depois disso, recusou-se a falar mais, pediu um advogado e fechou-se em si mesmo. No entanto, a essa altura, a investigação já tinha provas suficientes. Impressões digitais, vestígios de ADN, a correspondência dos rastros de calçado encontrado na fábrica com o seu calçado. E, mais importante, o testemunho de Maria, confirmado pelos resultados das perícias. Georg Duco foi oficialmente acusado. Quando o estavam a retirar da sala, ele virou-se para o investigador e disse em voz baixa: você não percebe nada. Eu dei-lhe um sentido. Sem mim, ela não é ninguém.
Estas palavras ficaram gravadas na memória de todos os que trabalharam no caso. Tornaram-se a chave para compreender todo o quadro, não apenas o crime, mas o mecanismo de dependência que mantinha Maria sob o seu poder. Após o interrogatório, a investigação entrou numa nova fase. Agora, tinham de provar que tudo o que aconteceu na fábrica não foi um surto de loucura, mas um ato de manipulação cuidadosamente planejado. Psiquiatras e investigadores começaram a trabalhar em conjunto para reconstruir a sequência dos acontecimentos e perceber o que exatamente se passou naqueles dias entre Gerg e Maria. Esta fase da investigação tornou-se a mais importante, porque por trás das confissões e negações escondia-se não apenas a culpa de um homem. Por trás delas estava toda uma história de poder, dependência e medo que começou muito antes da fábrica. Após o interrogatório, os investigadores decidiram regressar à fábrica. Parecia que tudo já tinha sido inspecionado, cada sala fotografada, cada fenda verificada. Mas a equipa de investigação insistiu numa nova vistoria. Tais regressos acontecem com frequência. Após semanas de investigação, surgem novos detalhes, novos contextos que fazem olhar para um lugar familiar de forma diferente. Nesse dia, a inspeção decorreu de forma metódica e sem pressa. Os peritos moviam-se pelo percurso, registando tudo de novo. Nas paredes, vestígios de fuligem. Sob os pés, tábuas carbonizadas, cinzas e lixo. O ar ainda continha o cheiro a queimado e algo pesado, metálico. Numa das salas, onde anteriormente estavam máquinas antigas, um dos peritos forenses reparou na alvenaria junto a uma parede. Entre os tijolos era visível um escurecimento quase imperceptível, como se algo tivesse sido inserido ali e depois retirado. Quando começaram a limpar, descobriu-se que entre as camadas de argamassa estava um embrulho. Um pano comum, desbotado pelo tempo. Mas dentro dele havia um objeto, uma faca de metal com cabo de madeira. O cabo estava escurecido pela umidade, mas a lâmina ainda brilhava. No local do achado, tudo foi registrado: fotos, vídeo, medições. O embrulho foi cuidadosamente embalado e enviado para o laboratório. A perícia demorou vários dias. A faca passou por 3 departamentos diferentes: criminalística, biologia e trasologia. Primeiro, verificaram as impressões digitais. No cabo, conseguiram isolar vestígios parciais de dedos, e um deles coincidiu com as impressões de Georg Duco. Isto já era uma coincidência séria. Mas o mais importante estava para vir. Quando os especialistas realizaram a análise de ADN nos vestígios microscópicos da lâmina, o resultado foi definitivo. Os vestígios biológicos pertenciam a Cristina Ionesco. Isto significava que foi com esta faca que foram infligidos os vários ferimentos registrados nos ossos. Não restavam dúvidas. Era uma prova física direta, aquilo que faltava à investigação durante todo este tempo. Nesse momento, o caso tomou um novo rumo. Até então, os investigadores tinham provas indiretas: o testemunho de Maria, as explicações contraditórias de Georg, as coincidências nos objetos descartados. Mas agora tinham nas mãos um objeto que ligava diretamente o criminoso ao local e à vítima. Quando os resultados da perícia foram apresentados a Georg, ele permaneceu em silêncio. No início, fingiu não perceber do que se tratava. Depois, sorriu, como se não acreditasse no que estava a acontecer. Tentou dizer que a faca não era sua, que tinha sido plantada, que os investigadores a tinham encontrado de propósito para encerrar o caso. Mas os peritos refutaram isso.
A faca estava demasiado fundo na alvenaria para poder ter sido colocada lá após a sua detenção. Além disso, no tecido em que estava enrolada, havia vestígios de fuligem da mesma origem que a das paredes da sala. Tudo indicava que ela estava lá desde o início. Para a investigação, este foi um ponto de viragem. Agora era possível não só acusar George com base em testemunhos, mas também apresentar uma prova material que não podia ser explicada como uma coincidência. Foi nesse momento que o Ministério Público decidiu levar o caso a tribunal. Mais tarde, os jornalistas escreveram que a faca se tornou o símbolo de toda a história. Um objeto simples que se revelou o ponto final numa longa cadeia de erros, mentiras e silêncio. Não provava apenas a culpa. Mostrava como um crime, escondido sob camadas de cinza e tijolo, ainda assim encontra o seu caminho para a luz. Após a descoberta da prova, os investigadores voltaram a analisar a fábrica, verificando se não haveria outros objetos escondidos. Mas não encontraram mais nada. Esta faca tornou-se o último elo que ligava tudo. George já não podia negar o óbvio. Tudo o que restava era admitir o fato e dar uma explicação. Assim começou a fase final do caso, a preparação para o julgamento. Agora, no centro das atenções estavam não só os crimes de George, mas também as circunstâncias que tornaram possível o que aconteceu. E foi nesse momento que a investigação deixou definitivamente de ser apenas um caso criminal. Transformou-se numa história social, onde cada documento, cada recusa e cada assinatura tiveram consequências. Quando Georg foi novamente levado para o gabinete, o ar na sala era diferente, denso, tenso. Sobre a mesa já estava uma caixa de plástico com a prova material. O investigador não se demorou. Sem introduções, abriu a caixa, retirou a faca num saco transparente e colocou-a à frente de Georg. Durante alguns segundos, ele apenas olhou para o objeto, sem dizer uma palavra. Depois, levantou os olhos e disse: "Onde a encontraram?" Não houve resposta. O investigador, em silêncio, empurrou na sua direção a pasta com os resultados da perícia. Dentro estavam as fotografias da faca, as impressões digitais e a conclusão dos peritos forenses. Georg folheou as páginas. A cada nova folha, a sua respiração tornava-se mais pesada. Ele percebeu que era o fim. Durante alguns minutos, ficou apenas sentado, sem se mover. Depois, suspirou e disse: "Está bem. Querem que eu conte? Eu conto. De qualquer forma, vocês já sabem tudo." A confissão começou calmamente, sem emoções, sem tentativas de se justificar. Georg falava de forma regular, como se estivesse a descrever algo do cotidiano. Segundo ele, tudo aconteceu de repente. Afirmou que o conflito começou por causa de comida. Cristina terá dito algo. Ele zangou-se, agarrou-a, e tudo aconteceu num instante. Disse que não queria, que perdeu a cabeça. Mas, a partir daí, o seu relato tornou-se muito mais sombrio. Depois do sucedido, segundo ele, entrou em pânico. Ficou sentado imóvel durante várias horas, sem saber o que fazer. Maria esteve ao seu lado o tempo todo. Ele afirmou que foi ela quem sugeriu esconder os vestígios. Mas, pelos detalhes seguintes, ficou claro que a iniciativa partiu dele. Foi ele quem disse onde arranjar o metal, com quem enrolar, como queimar as coisas. O investigador registrou cada palavra. Georg falou durante muito tempo, por vezes atrapalhando-se, voltando a detalhes que ninguém lhe tinha perguntado. Tentava o tempo todo justificar as suas ações, invocando o medo, o fato de que assim seria mais fácil,
porque é assim que se faz nas prisões para não serem encontrados. As suas explicações não soavam como arrependimento, mas como uma tentativa de explicar logicamente o que não tem explicação. Ele admitiu que foi ele quem deu todas as instruções a Maria, o que fazer, onde colocar, com que tratar as coisas. Afirmou que ela apenas obedecia, e nisso, como ele se expressou, não havia nada de mal. Os investigadores registraram esta palavra no protocolo. Mais tarde, tornou-se uma das peças-chave na acusação. O psicólogo presente no interrogatório observou mais tarde. Georg não sentia remorso. Para ele, a confissão não era um ato de consciência, mas uma inevitabilidade. Ele já não negava porque percebeu que era impossível escapar. A faca, as impressões digitais, as coincidências, o testemunho de Maria, tudo se encaixou numa única imagem. Quando o interrogatório se aproximava do fim, o investigador perguntou-lhe sobre os motivos. Porquê? Para que tudo isto? Georg calou-se. Uma longa pausa. Depois, disse em voz baixa. Eu não queria. Era só a fome. Aconteceu assim. As suas palavras soaram como uma desculpa mecânica, mas na sala ninguém acreditou. A confissão foi o ponto final na investigação. Depois disso, todos os testemunhos foram cruzados, os resultados das perícias confirmados e a acusação preparada. O caso foi oficialmente declarado como resolvido. Nessa mesma noite, a polícia realizou uma conferência de imprensa. O representante do Ministério Público declarou que a investigação tinha estabelecido o quadro completo dos acontecimentos e estava a preparar os materiais para o tribunal. Nos arquivos, ficou a gravação em vídeo deste último interrogatório. Nela, Georg está sentado, de cabeça baixa, à sua frente, uma folha de papel com a sua assinatura. Ele já não discute, não se justifica. Apenas repete em voz baixa. Eu só queria que tudo acabasse. Assim, a investigação concluiu a parte mais sombria do caso. Restava apenas o julgamento, o lugar onde tudo o que aconteceu na fábrica teria de ser dito em voz alta, já oficialmente, para o registro, na presença de testemunhas. E a forma como isso aconteceu tornou-se uma história à parte, o último ato desta investigação. Quando a investigação considerou a base de prova suficiente, foi tomada a decisão de realizar uma reconstituição do crime. Esta é sempre uma das fases mais sombrias de qualquer investigação. Formalmente, é apenas um ato processual, mas, na realidade, é uma tentativa de reviver o que não deveria ter acontecido. De madrugada, um comboio policial partiu para a antiga periferia de Bacau. A fábrica onde tudo aconteceu estava a essa altura selada, com janelas gradeadas e uma placa a descascar. O ar estava úmido, pesado, cheirava a queimado e a pó. Chegaram ao local os investigadores, os peritos forenses, o procurador e uma equipa de filmagens que registava tudo em vídeo. Georg foi retirado do carro algemado, acompanhado por 2 agentes. O seu rosto permanecia impassível, como se não estivesse a regressar ao local do crime, mas a uma casa familiar. Primeiro, ele ficou parado durante muito tempo na plataforma de betão em frente ao edifício. O casaco estava abotoado até ao pescoço, o olhar baixo. O investigador que dirigia o processo fez a primeira pergunta, pedindo-lhe para mostrar como tudo começou naquela manhã. Georg levantou os olhos, virou-se lentamente e dirigiu-se para as portas. Os seus passos ecoavam ruidosamente sob o arco. Cada pausa soava como uma confissão. Falava baixo, de forma entrecortada, mas confiante. Mostrou por onde Cristina entrou, como conversaram, onde estavam. Por vezes, parava, como se estivesse a ouvir o eco das suas próprias memórias. Maria estava por perto, sob a supervisão de uma assistente social. A sua participação era formal, estava presente como testemunha. Durante todo o tempo, manteve-se um pouco afastada,
sem olhar na direção de Georg, e parecia que o que estava a acontecer não tinha importância para ela. Não reagia às palavras, não escutava, não sentia medo nem compaixão. Apenas observava, como se fosse uma cena alheia. Quando Georg chegou ao meio da oficina, parou e disse: "Foi aqui que tudo aconteceu." A sua voz tremeu, mas não por arrependimento, antes por cansaço. Ele mostrou como decorreram os últimos minutos. Com gestos, indicou a sequência de ações, recriou a disposição dos objetos, apontou onde estava o barril, para onde foram atirados os restos das coisas. Todos os seus movimentos eram precisos, seguros, sem hesitação. Parecia que ele tinha ensaiado este momento na sua cabeça, passo a passo. O investigador pediu para esclarecer detalhes várias vezes. Pediu para mostrar a distância, a direção, a sequência. Cada episódio foi filmado em grande plano. No rosto de Georg não havia emoções nem resistência. A certa altura, ele até se sentou numa caixa velha e, olhando para o chão, murmurou: "Foi assim que tudo aconteceu. Simplesmente o fim." Depois disso, os peritos inspecionaram novamente o local. Encontraram alguns pequenos detalhes que não tinham sido notados antes. Um pedaço de tecido, um vestígio seco no chão, um gancho de metal com o qual, segundo Georg, ele segurava a tampa do barril. Estes achados confirmaram mais tarde as palavras do suspeito e fortaleceram a cronologia geral dos acontecimentos. Maria, no final da reconstituição, recusou-se a demonstrar o que quer que fosse. Apenas disse em voz baixa: "Ele disse que era preciso ajudar. Eu ajudei." Depois disso, fechou-se em si mesma. Não proferiu mais nenhuma palavra. Quando tudo terminou, a equipe de investigação deixou a fábrica. O local foi novamente selado, o protocolo assinado por todos os participantes. Na gravação de vídeo, ficaram os momentos em que Georg está junto à parede, como se estivesse a escutar o vazio. Os psicólogos notaram mais tarde. Nesse dia, ele parecia um homem que se tinha conformado definitivamente com a sua sentença, mesmo que a sentença ainda não existisse. A reconstituição do crime foi o toque final que completou a reconstrução do crime. Depois disso, os materiais foram enviados para o Ministério Público, onde começou a preparação para o processo judicial. Restava apenas o julgamento. O único lugar onde a verdade teria de ser dita oficialmente, sem emoções, mas de forma definitiva. O julgamento começou no início do outono, na sala do Tribunal Distrital de Bacau. Desde manhã, afluíam jornalistas, funcionários do Ministério Público, alguns representantes dos serviços sociais e testemunhas. Perto do edifício havia carros da polícia, e todos os que entravam sentiam um silêncio especial, quase palpável, aquele que sempre acompanha os casos mediáticos, onde a verdade já é conhecida, mas todos aguardam a sua confirmação oficial. Georg Duco foi o primeiro a ser introduzido. Vestia o mesmo fato cinzento que lhe fora dado no centro de detenção. Não levantava a cabeça, mantinha as mãos entrelaçadas atrás das costas, o olhar fixo no chão. No rosto não havia culpa nem desafio, apenas cansaço. Ao seu lado, sob a vigilância de 2 guardas e uma assistente social, sentava-se Maria. Usava um vestido simples, o cabelo preso num rabo de cavalo apertado. Não reagia nem ao barulho da sala, nem aos flashes das câmeras. O juiz leu a composição do tribunal e abriu a sessão. O primeiro a falar foi o procurador, enérgico, contido, mas com uma confiança fria. Recordou as provas encontradas, as perícias, os testemunhos que coincidiam em todos os detalhes. No seu discurso não havia emoções, apenas estrutura e lógica.
Sublinhou que Gheorghe Ducu cometeu o crime conscientemente, agiu a sangue frio, e que a participação de Maria foi consequência da sua influência e manipulação. De seguida, depuseram as testemunhas. O polícia Andrei Rado falou sobre os primeiros minutos após a chegada à fábrica, sobre o fumo, o barril, os achados que ficaram para sempre gravados na sua memória. Depois, subiu ao púlpito Helena Constantinescu, psiquiatra infantil. Falou calmamente, mas cada palavra sua tinha peso. Descreveu o estado de Maria, o seu alinhamento, a ausência de noções básicas de bem e mal, a total dependência de um adulto que se tornou para ela tanto mentor como carrasco. O advogado de defesa tentou contestar algumas das conclusões dos peritos, alegando que Gheorghe era uma vítima das circunstâncias, um homem com a psique quebrada após anos de reclusão. O tribunal ouviu, mas na sala ninguém acreditou nesta versão. Demasiadas coincidências, uma sequência de ações demasiado clara. Quando chegou a vez de Gheorghe, ele levantou-se lentamente. A sua voz tremia, mas ele falou com clareza. Disse que admitia a culpa parcialmente, que não queria mal a ninguém, que queria apenas sobreviver. Soou falso. Na sala reinava um silêncio sepulcral, apenas o som dos cliques das câmeras. Maria, durante todo este tempo, olhava para um ponto fixo à sua frente, sem pestanejar. Após uma pausa, o juiz regressou à sala e leu a sentença. Gheorghe Ducu foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua. Na decisão, foi especificamente destacado que as suas ações tiveram um caráter consciente e consistente, visando a ocultação de vestígios. Quanto a Maria, o tribunal declarou-a inimputável no momento do crime. Com base na conclusão da comissão psiquiátrica, foi encaminhada para uma instituição de tratamento fechada com vigilância reforçada. O juiz sublinhou que a responsabilidade pelo seu destino recai não só sobre aqueles que participaram no crime, mas também sobre o sistema que permitiu que tal acontecesse. Após a leitura da sentença, Jorge baixou a cabeça e permaneceu imóvel. Maria não mudou de expressão. Nem lágrimas, nem alívio. Apenas se levantou quando a levaram e caminhou silenciosamente em direção às portas, como se não compreendesse totalmente para onde ia. Com esta decisão, o caso foi oficialmente encerrado. Mas, como acontece frequentemente em histórias semelhantes, o ponto final judicial não significou o fim. As perguntas permaneceram, não para os criminosos, mas para a sociedade que permitiu que duas pessoas perdidas se encontrassem num lugar onde não restava nem luz nem saída. A história de Gheorghe Ducu e Maria Popescu tornou-se uma das mais famosas da Romênia moderna. Poucos dias após a sentença, as manchetes dos principais jornais saíram com formulações idênticas. O sistema que não salvou. O preço da negligência. Quando a rua substitui a casa. A sociedade ficou chocada não tanto com o crime em si, mas com o que o precedeu. Os jornalistas iniciaram as suas próprias investigações. Na televisão, foram exibidas reportagens especiais onde antigos funcionários de instituições infantis contavam com que frequência as crianças, nota da redação, as crianças do sistema, desaparecem das ruas e ninguém as procura a sério. Várias publicações divulgaram relatórios internos dos serviços sociais. Neles, dizia-se abertamente que os recursos não permitiam controlar todos os que constavam como desaparecidos. Este caso expôs aquilo sobre o qual o país preferiu calar-se durante muito tempo:
a indiferença para com aqueles que não se enquadravam. O primeiro-ministro exigiu uma verificação imediata de todos os abrigos estatais. O ministro da Proteção Social demitiu-se 2 semanas após o início do escândalo. Vários diretores de administrações regionais foram demitidos, alguns receberam sanções disciplinares. Para a Romênia, onde tais casos frequentemente terminavam numa onda de papelada formal, isto pareceu um raro exemplo de uma reação real. A opinião pública exigia reformas. No parlamento, começou-se a falar da necessidade de criar um órgão de fiscalização independente que controlasse o destino dos órfãos após fugas ou transferências. 1 ano após os acontecimentos, foi aprovada uma nova lei, que previa o acompanhamento obrigatório de todas as pessoas que abandonassem os internatos sem autorização. Mas mesmo assim, os especialistas admitiam que esta era apenas uma solução parcial, que não podia trazer de volta aqueles que já tinham desaparecido. Paralelamente, na imprensa, surgiam raras menções à própria Maria. Na altura do julgamento, ela tinha pouco mais de 15 anos. Mas 3 anos depois, quando completou 18, os jornalistas conseguiram saber que ela continuava internada numa clínica psiquiátrica em Brasov. O pessoal descrevia-a como calma, introvertida, com desvios comportamentais persistentes. Estava aprendendo a escrever, a ler, a dominar as competências domésticas mais simples, tudo aquilo que as pessoas normais fazem na infância, mas que ela teve de começar de novo. Com o tempo, o interesse no caso diminuiu, mas no meio profissional, entre juristas, assistentes sociais e psiquiatras, a história de Maria Popescu tornou-se um exemplo de como um erro sistêmico pode levar a uma catástrofe. O seu nome foi incluído em materiais didáticos sobre política social e criminologia como um símbolo do que acontece quando a sociedade vira as costas. No local da antiga fábrica onde o barril foi encontrado, hoje existe uma vedação e uma placa com a inscrição: propriedade privada, passagem proibida. Ninguém vai lá. Nas casas vizinhas vivem as mesmas pessoas de antes, mas quase ninguém fala sobre o que aconteceu. Apenas os mais velhos recordam por vezes aquele dia em que as ruas se encheram de polícias e no ar pairava um cheiro a fumo. A história de Maria Popescu tornou-se não apenas um caso criminal, mas uma espécie de espelho no qual o país viu a sua própria indiferença. E embora o caso esteja oficialmente encerrado, para muitos permaneceu inacabado. Porque os verdadeiros crimes não são aqueles que se cometem à noite em fábricas abandonadas, mas aqueles que se cometem em silêncio, durante o dia, quando ninguém olha para o lado onde alguém desaparece.